Oi, meus irmãos, tudo bem? Aqui é o Diácono Alexandre Tadeu e nós estamos no canal Aos Olhos da Fé. Hoje eu quero falar para vocês sobre o sobrenatural e a missa. Sim, há uma relação íntima do sobrenatural com a missa. Na verdade, todo cristão que se preza, ele tem contato com o sobrenatural. Então não há razão de a gente ter medo, porque há um contato íntimo com o sobrenatural. A missa é um local em que ele se faz presente. Eu, por exemplo, além de diácono, eu sou advogado e sou professor de física. Uma loucura, né? Mas, como professor de física, existem as chamadas leis naturais. O que são as leis naturais? As leis que regem a Terra, as leis que regem o mundo. Nessas leis que regem o mundo e a Terra, nós podemos, por exemplo, verificar que em física existe a situação que uma bola ela pode rolar por força humana, ou sem contar com a força. Sem contar com a força, quem importar quem empurrou ou não é cinemática. Se queremos saber quem empurrou essa bola, aí nós chamamos de dinâmica. Ambos fazem parte da mecânica, só para vocês entenderem, tá? E o sobrenatural não quer saber quem que empurrou, quer saber o quê? Que ali aconteceu algo misterioso, um milagre. É a questão, então, do sobrenatural. E quando estamos numa missa, acontece uma ligação íntima entre o homem e Deus. Então, esse homem e Deus está ligado nessa relação entre o natural, que somos nós, e o sobrenatural. É o que se passa no presbitério, o que se passa no altar, o que se passa no meio de todo o povo. Em Mateus 23, do 23 ao 26, Jesus dá uma ordem bem clara. Tomai e comei, este é meu corpo que é dado por vós. Depois ele dá uma outra ordem para todos nós. Tomai e bebei, este é meu sangue que eu derramo para vós. E aí conclui assim, e fazei isto em memória de mim. Isso também está em 1 Coríntios 11. Quando Jesus dá essa ordem, fazer isto em memória de mim, ali tornou-se algo já sobrenatural, algo que o quê? Primeiramente houve o mistério da fé. Como é que um pedaço de pão vai se transformar no corpo? E como um pouco de vinho vai se tornar no sangue? Então ali começa já o grande mistério, um grande milagre, um grande acontecimento. E quando Jesus fala assim, fazer isto em memória de mim, ele faz com que aquele gesto dele possa ser replicado, ou seja, possa acontecer durante todo o tempo, até os fins do tempo, até o fim do mundo. Então, assim, há um mistério, há um milagre. E aonde é o corpo eucarístico? A gente vai falar sobre isso, dos milagres eucarísticos, no qual eu, Alexandre Tadeu, esse diácono que vos fala, sou testemunha viva e ocular de muitos milagres eucarísticos. Quando Jesus fala desse milagre eucarístico, ele fala, fazer isto em memória de mim, ele faz que aquela situação possa acontecer um milagre para todas as pessoas. Então, toda missa há um milagre. E aonde há o corpo consagrado de Jesus, onde há a hóstia consagrada que se torna o corpo de Jesus, há milhares de anjos. Então, há relatos de pessoas que têm uma afinidade, a gente fala dos olhos da fé, que tem pessoas que conseguem ver o sobrenatural. Então, há relatos de pessoas que testemunharam ver anjos na missa. Anjos subindo, descendo do altar, anjos sentados no meio do povo, anjos passando pelo povo. E quando o padre consagra aquele pão que se torna corpo, aquele vinho que se torna sangue, os anjos estão em adoração, eles se ajoelham. E na própria missa, se você prestar atenção, o padre vai falando. Então ele fala assim, da bem-aventurada da Virgem Maria, a gente agacha a cabeça. Aí fala de São José, mas quando ele fala, quando o padre pega o pão e consagra, a gente não abaixa a cabeça, a gente se ajoelha, a gente se prostra. Por quê? Porque diante de nós está acontecendo o milagre da fé. Diante de nós, aquele pão está se tornando o corpo, aquele vinho está se tornando sangue. E aí há o milagre, aí há o mistério da fé. Então, meus irmãos, mais do que uma celebração, é um acontecimento. É um milagre que se passa aos nossos olhos. É por isso que todo católico, quando tem a consagração da Eucaristia, não pode abaixar a cabeça. Ele tem que olhar. Ele tem que olhar para o que se passa no altar. Porque naquele olhar que se passa no altar,
Deus está falando para o seu povo. Deus está falando para todos nós. Então não há que se abaixar a cabeça, tem que olhar, prestar atenção. Por quê? Porque os discípulos olharam para Jesus, quando ele falou assim, eis o meu corpo que eu dou por vós. Eles olharam, o que é isso? Como é que ele vai? Porque na época de Jesus, para quem não sabe, os judeus abominavam o canibalismo. É canibalismo, né? Antropofagismo. Antropofagismo é você dar, comer para outra própria pessoa, né? Quando ele falou, eis meu sangue que é derramado por vós para a remissão de vossos pecados. Eles olharam, o sangue dele que está falando com sangue. Então eles olharam, eles não abaixaram a cabeça. Então o cristão tem que saber disso. Há muitos relatos, meus irmãos, que numa missa, muitas pessoas, ao estarem lá, elas podem já na fila do ofertório ofertar o próprio coração, o próprio povo. Porque diante dela está um milagre. Diante dela está o Senhor. Senhor, eu oferto a minha doença, eu oferto a minha enfermidade, eu oferto a minha falta de dinheiro, eu oferto a minha família que anda mal. Você pode ofertar tudo isso já no ofertório. E quando o padre consagra, aí você se entrega por inteiro. E você pode até mergulhar aquelas pessoas que você tanto ora no sangue de Jesus. Senhor, eu mergulho no teu sangue. Meu filho, eu mergulho no teu sangue. A minha nora, eu mergulho no teu sangue. Aquela pessoa que tanto quer me prejudicar, só mergulha no sangue. E eu se mergulho assim mesmo. Eu mergulho a mim mesmo no teu sangue, Jesus. Não fala, não peça, mas só fala, oferece. Eu mergulho. E fala, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Quando a hóstia está sendo consagrada, você fala, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo. E peça ao Senhor para que Ele possa tocar através do Espírito Santo a sua mente, que ocorra a metanoia, a transformação da sua mente, que o Senhor possa tocar a sua vista para que você participe da missa, não com os olhos de mais uma missa, mas participe da missa, da Santa Missa, com os olhos da fé, a fim de olhar para a consagração e ver que ali é o próprio Cristo se tornando presente à nossa frente, no meio de nós. E sabendo que aquela missa é um pedaço do céu. E há muitos filmes, há muitos relatos que falam sobre a missa. Eu aconselho a vocês a assistir uma animação muito interessante chamado El Gran Milagro, ou seja, O Grande Milagre. Isso está no YouTube, né, e outros canais assim. E fala justamente sobre o esplendor, o mistério da missa que ocorre diante dos nossos olhos. É uma animação mexicana de 2011, oriunda, né, do apelo do então Papa Bento XVI para o Ano da Fé. Então, assim, ver a missa e participar com os olhos da fé. Espero que você possa guardar essa nossa conversa no coração e ter uma mudança, né, de visão ao participar da Santa Missa. O nosso próximo encontro, eu irei falar para vocês sobre mais um grande mistério. Irei falar para vocês sobre as almas do purgatório. Relatos de pessoas, de santos que conversaram, viram, testemunharam e tiveram encontros com almas do purgatório. Isso é possível? Tá aí é o nosso encontro, próximo encontro. Se você não perderia isso, e divulgue. Dê o seu like, aperte o nosso sininho. E inclinai-vos para receber a bênção. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Viva a missa com os olhos da fé.